Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Ezequiel. Hoje nós faremos o nosso devocional aqui nos capítulos 33 a 36 do livro de Ezequiel. São 4 capítulos aqui e nós, por causa desse texto grande, não vamos nos ater ao texto propriamente dito, mas vamos comentar aqui, compartilhar alguns elementos que são tratados nessa profecia relatada pelo profeta Ezequiel. Nós temos aqui, meus irmãos, esta profecia já em outro tempo do tempo que o povo estava vivendo ali em Israel. Aqui, Nabucodonosor já havia entrado em Jerusalém, já havia conquistado toda a cidade, destruído a cidade. A profecia de Ezequiel já havia sido cumprida e, por isso, ele tinha ganhado uma certa notoriedade, o seu ministério já havia sido conferido, já que as profecias aconteceram. Então Ezequiel agora teria aí um outro status e por isso ele vai tratar de alguns assuntos aqui mais profundos em relação aos pecados que Israel estava cometendo, também a sua liderança, em especial os pastores lá de Israel. Começando aqui no capítulo 33, nós vemos Ezequiel falando da sentinela. Deus o instituiu como sentinela. No versículo 7 diz: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Então, essa orientação que Deus dá ao profeta Ezequiel é como se Ezequiel fosse colocado como uma sentinela, um atalaia em algumas versões. Atalaia seria aquele segurança, aquela pessoa responsável por vigiar a cidade. Ele ficava numa torre alta observando se vinha algum inimigo ao redor, se chegava alguém. E se chegasse alguém, ele tinha a tarefa de tocar a trombeta, avisando os soldados, a guarda da cidade, para que ninguém invadisse aquela cidade. Ok? Então, o sentinela, ele tinha um papel importante de proteção, de trazer segurança para a cidade. E Ezequiel foi instituído como uma sentinela em Israel para avisar o povo em relação ao pecado. E caso o povo se arrependesse, eles receberiam perdão. Foi isso que Deus disse para Ezequiel. Se eles se arrependessem, eles receberiam perdão. Acontece que eles não deram ouvidos à trombeta. Bom, mas também fala sobre a questão da responsabilidade da sentinela, né, do atalaia aqui. Então, se o atalaia ele toca a trombeta e as pessoas ouvem, mas não querem atender ao chamado, então o atalaia ele está livre do seu papel, né? Afinal, ele cumpriu ali o seu papel, ele está livre da responsabilidade do sangue daqueles que foram mortos, já que ele avisou, ele fez a parte dele. Agora, se as pessoas não se arrependessem, né, e já cada um com seu cada qual, né? E Deus enfatiza aqui no capítulo 33 novamente essa questão da responsabilidade individual em atender ao chamado, à trombeta que é tocada pelo sentinela. Já aqueles sentinelas que não cumpriram o seu papel, então, se eles não tocassem a trombeta quando vissem os inimigos, ele seria responsabilizado pela morte de tantas outras pessoas. Ou seja, aqui Deus estava enfatizando o papel do profeta como aquele que deveria alertar o povo em relação ao pecado, à iniquidade que estava cometendo. E vejamos aqui que no versículo 17, aqueles israelitas chegam a contestar o juízo de Deus. Então eles dizem, contudo os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se o ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, à nação de Israel você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus
próprios caminhos. Então nós temos aqui a responsabilidade individual enfatizada. Deus mostra para o povo de Israel que todas as pessoas serão julgadas por aquilo que fizerem individualmente, ok? Lá no capítulo 33, versículos 21 em diante, nós temos a razão da queda de Jerusalém. Então vai listando aqui todos os pecados novamente. Pode parecer repetitivo, mas percebam que Ezequiel traz uma ênfase diferente a cada situação. E aqui ele vai falar sobre a questão da adoração a Deus que foi negligenciada nesses tempos de pré-exílio e agora no exílio babilônico. No capítulo 34, Deus traz aqui a condenação aos pastores e às ovelhas de Israel. E diz o seguinte no versículo 1: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas serão dispersas elas estão dispersas porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as colinas. Vocês foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. E no versículo 7 em diante nós vemos Deus jurando pela sua própria palavra: visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Aqui nós vemos a liderança de Israel representada pelos pastores daquela época, os pastores que trabalhavam cuidando de suas ovelhas, de seus rebanhos, pastores no sentido literal. Aqui não estamos falando dos pastores que trabalham cuidando das suas igrejas, mas aqui no livro de Ezequiel são os pastores literalmente falando. Eles representavam toda a liderança do povo de Israel, que cuidavam de si mesmos, não estavam preocupados com o rebanho, não estavam preocupados em cuidar daquelas ovelhas que foram desviadas, daquelas que estavam fracas, daquelas que estavam aflitas. E o que nós vemos aqui é pastores egoístas, pastores que estavam cuidando de si mesmos apenas e esquecendo do rebanho, tratando com dureza e brutalidade. O que nós podemos ver é que isso acabou sendo um pecado diante de Deus. Deus olhou para essa situação, vendo a liderança que cuida de si mesma e não cuida do rebanho, a qual Deus os designou líderes, e por isso eles estavam sofrendo também julgamento muito sério, porque eles foram negligentes em relação ao trabalho que Deus havia confiado em suas mãos. Portanto, nós não podemos interpretar esse texto como sendo para os pastores de hoje em dia. No entanto, meus irmãos, nós vemos aqui tantas referências muito claras, muitas analogias aqui tão aplicáveis para a nossa realidade, que é possível sim que Deus tenha usado esse texto também para trazer uma mensagem para nós nos dias de hoje, para tomarmos cuidado sim
com aqueles líderes que só cuidam de si mesmos, valorizam apenas aquilo que é seu, estavam se aproveitando das ovelhas, daquele rebanho que Deus tinha designado para eles cuidarem, e nós podemos ver que muitas dessas coisas acontecem ainda nos tempos de hoje. O que acontece é que Deus toma as dores dessas ovelhas e se volta contra os pastores. Cuidado! Pastores que cuidam de si mesmos e não cuidam do rebanho. No capítulo 35, meus queridos, nós vemos aqui a profecia contra Edom, mais uma vez enfatizada a questão de que Esaú teve ali uma queixa contra Jacó lá atrás, e essa briga vem desde aquela época, vem se arrastando aí, duas grandes nações que cresceram muito, no entanto se tornaram rivais, ficaram próximas, mas se tornaram rivais. Mais uma vez, Deus entrega uma profecia por meio de Ezequiel contra Edom, né? E no capítulo 36, um capítulo muito bonito, que aqui começa uma reviravolta da história de Israel. Nós vemos que o aviso foi dado, o aviso de destruição foi dado, e agora vem um aviso de restauração. É isso mesmo. No capítulo 36 nós vemos que os montes de Israel seriam restaurados e o povo de Israel seria ajuntado novamente. Diz no versículo 22, por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. No versículo 24, pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a impureza. E assim continua Deus falando aqui sobre a bênção que eles teriam novamente quando eles voltassem para a terra. Diz no versículo 30, aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Então, tudo isso que Deus fará, essa bênção na área da agricultura, todas as coisas seriam restauradas, o Senhor traria de volta o povo que foi espalhado, disperso, primeiramente, agora o Senhor vai trazer de volta uma promessa, uma esperança, uma promessa de reunião, de congregação novamente do povo de Israel aqui em Jerusalém. Meus queridos, assim nós encerramos aqui o capítulo 36 e, ao que tudo indica, essa profecia de restauração não foi completamente cumprida. Ao que tudo indica, nós vemos que essa restauração de Israel acontece quando eles retornam do exílio, com Esdras, com Neemias, depois com Zorobabel. Nós vemos 3 levas de retorno do exílio babilônico, então essa promessa foi parcialmente cumprida naqueles tempos. Há indícios de que o Senhor cumprirá completamente essa promessa, restaurando novamente o reino de Israel, trazendo
novamente todo o povo de Israel que está espalhado por todo o mundo de volta para Israel e dará a terra como deu aos seus antepassados, devolverá a este povo que será muito próspero. A bênção da prosperidade está sobre esse povo. Nós vemos Deus falando sobre prosperidade como uma coisa muito natural. Muita gente acha que dinheiro é do mal, que não podemos ser ricos e tal, enfim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Deus trata com muita naturalidade a questão da prosperidade. Então Deus derramaria essa bênção da prosperidade sobre as safras, sobre as colheitas, e o povo seria novamente muito próspero, assim como já havia sido no passado. Eu e você temos essa possibilidade de experimentarmos essa bênção da prosperidade sobre as nossas vidas, porque nós somos o Israel espiritual e essa promessa recai também sobre nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não nos deixa passar por necessidades, ainda que passemos por privações, o Senhor cuida de cada um dos detalhes das nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos protegido e queremos orar a Deus para que aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade que sejam alcançados neste momento. Oramos, ó Deus, para que aqueles que estão em hospitais recebam a cura do Senhor. Ó Deus, e esta promessa de dar um coração novo, de tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, essa promessa seja cumprida em nossas vidas, para que sejamos adoradores do Senhor, para que sejamos fiéis ao Senhor, para que o Senhor seja o nosso Deus, para que obedeçamos a todos os seus mandamentos e leis. Queremos também nos dispor para que o Senhor cumpra o teu projeto, o teu propósito em nossas vidas, para a tua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de também curtir e comentar aqui, né? Se esse devocional tem sido bênção para você, se não tem sido também, como que nós podemos melhorar? Comenta aqui embaixo para que a gente possa ter um feedback daquilo que você tem ouvido do Senhor. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro das novidades, e tem novidade chegando aí em nome de Jesus. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto e tchau.